Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo novamente neste sábado, agora jogando fora de casa contra o Sport. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar sobre o São Paulo e mais uma tentativa frustrada do tricolor na busca por lateral direito. São Paulo conversou nos últimos dias com o Metalist da Ucrânia por Mailton, jogador da posição, 27 anos de idade e temporada espetacular com a camisa da Chapecoense na Série B. Só para você ter uma ideia, 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele é o artilheiro do time, mesmo jogando como lateral direito. Importante contar que o São Paulo tinha intenção de fechar com o Mailton, perdoando uma dívida que o Metalist tem com o Tricolor. Assim, o São Paulo não precisaria gastar nada para fechar a contratação do atleta. O Metalist não topou o acordo e, diante desse cenário, o São Paulo desistiu da operação. Jogador que chegaria para ser uma sombra do Cédric Soares, até porque o português não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo. O Mike é considerado até pelo Hernan Crespo como alguém muito novo, que ainda precisaria de mais tempo para estar lapidado e pronto para defender a camisa do tricolor. São Paulo teve ali já um acerto com o Atlético Mineiro pela questão do Igor Rabelo. O Fluminense chegou, né, depois do vazamento da notícia, do acerto e tal. O Fluminense foi querer saber o que estava pegando ali, quais eram as condições, mandou uma oferta melhor e ali está se acertando com o Atlético Mineiro e praticamente encaminhando ali a contratação do Igor Rabelo. Tá tudo fechado? Não, né? Tá tudo encaminhado, tá tudo fechado. O Igor Rabelo foi anunciado pelo Fluminense? Não. E o São Paulo entende que não valeria entrar em leilão, mas é uma situação que tá ali. O São Paulo tá de olho, vendo o desfecho dessa situação com o Fluminense do Igor Rabelo. Lembrando que o São Paulo tinha tudo acertado com o Atlético Mineiro, já tinha a liberação, já tinha o ok do Atlético para avançar na negociação com o jogador. Inclusive, bastidor interessante é que o Igor Rabelo já estava sendo preparado para ser relacionado para o jogo do fim de semana contra o Sport. São Paulo que vai para Pernambuco, vai para Recife, com muitos garotos, com um time muito mexido, ainda não sabe se vai usar o Lucas Moura, né? Vai depender da recuperação dele, né? O Lucas Moura, depois do jogo lá em Medellín, pelos minutos que jogou, né? Sentiu muito cansaço muscular, aquela coisa do peso na perna, muito tempo parado, vem ganhando minutagem, isso, claro, ganha muito, né, desconforto e é assim mesmo. Recuperação na volta da viagem, botinha, e ainda não está confirmada a presença dele lá no Recife. Mas o São Paulo a ideia é poupar muitos jogadores para esse jogo contra o Sport, o Lanterna do Brasileirão Betano. Então, assim, a ideia é essa, seria essa, né, de você poder levar o jogador. Mas aí o São Paulo acabou que viu escapar aí pelas mãos essa negociação, tá de olho, tá acompanhando e olha o mercado. O Gustavo Medina, que é da Ferroviária, o São Paulo entende que não faria uma oferta agora porque é um jogador que não tem experiência, por exemplo, em Libertadores, né? Se de repente precisar, numa emergência, colocar num Morumbi lotado, num Monumental de Nunes lotado, né, um estádio de Libertadores aí lotado, uma fase de eliminatória, um jogador com mais cancha, um jogador mais preparado. Por exemplo, na análise, o Igor Rabelo é um jogador que tem mais cancha. Então o São Paulo está no mercado e a prioridade para essa semana até sexta-feira é fechar com um zagueiro, né? Aí vamos falar do Medina, mas o Medina gringo. São Paulo está aguardando a resposta do pool de empresários e também do Estudiantes para ver se o São Paulo faz esse movimento de conseguir contratar o jogador. Mas André, e a Libertadores? Não usaria o Medina para a Libertadores, né? O Medina do Estudiantes, que está inclusive jogando essa fase de oitavas de final com o clube argentino, seria para o Campeonato Brasileiro. Então é uma situação que o São Paulo vê a longo prazo com esse jogador, com essa contratação, que é um jogador de meio campo de muita mobilidade, é um jogador que defende como volante, ataca como meio, um jogador que te dá mais de uma opção no meio campo. São Paulo tentando aí uma opção de mercado que agora seria um custo zero, né? Seria o São Paulo não teria
teria que pagar um transfer agora para esse jogador, mesmo porque ele pertence a um pool de empresários que o colocou, que pagou 15 milhões de euros e o colocou, tirou do bolso e colocou ele no Estudiantes La Plata. É uma loucura, um jogador que tem vitrine, que quer vitrine para o futebol europeu, e o São Paulo seria essa vitrine, e aí o São Paulo, claro, utilizaria dele, que é muito bom jogador, é um jogador de destaque. E o desempenho do São Paulo em campo? Foi um bombardeio, né? A equipe do São Paulo soube se defender, mas o mérito total é do Rafael. Como que é o futebol, né? Até outro dia ele tinha sido expulso, o time saiu da Copa do Brasil, a culpa toda em cima do Rafael. E agora é o melhor jogador em campo. Então o futebol é legal por causa disso. E esses momentos, né, de um dia para o outro, muda tudo. Méritos aí novamente a ele, que tem comprovado que é um grande goleiro e um jogador muito importante para essa equipe do São Paulo. Agora, como esse Marco Antônio está jogando, muito. Está jogando muito, deixou Pablo Maia no banco, Alisson foi substituído. Ele é o primeiro jogador e ele continuou jogando. Ele é o mais importante hoje do time. Sim, então agora o Ferrarese não pode cometer duas falhas dessa daí, né? Principalmente a segunda, né? Não Perdeu dá. o tempo da bola e foi direto na perna do cara que estava saindo da área, de costas pro gol. Infantil o pênalti que ele cometeu. E, pô, eu encontrei o Marcelo Bazégio em um dos nossos corredores aqui da Gazeta, né? Grande jornalista, Gazeta Esportiva, e aqui também, né, do nosso Gazeta Esportiva na televisão, no site. E ele falou assim: sorte de campeão. Falei, calma, Bazégio. Calma. Porque foram duas bolas na trave, o primeiro pênalti para fora, e aí o Rafael, sim, no segundo pênalti salvou, mas o São Paulo escapou de uma goleada. E trazer um 0-0 para cá Mas nessas o primeiro condições... pênalti ele acerta o canto, né? Ele acerta o canto. Sim. Então se vai pro gol, de repente ele sim, podia até tudo ter bem. defendido. Sim, mas o São Paulo escapou de uma goleada. Sim, isso sim, é fato. sim. E trazer um 0-0 para cá foi uma grande vantagem para o São Paulo para garantir a classificação no Morumbi. Não, e a sorte, eu acho que no futebol faz muito parte a sorte. Sim. Né? Sim. Sorte, claro, o desempenho. Quando tá na e tal. fase ruim, bate no outro e a bola não entra. Exatamente. Sorte, existe isso aí dentro do futebol. Existe sim. fases, né? Porque a sorte não fica assim muito tempo. E o que o São Paulo vai ter que fazer para melhorar isso? Então, nesse jogo, né, Mia, ele joga com um setor defensivo bem fechadinho, né? Desde do meio campo ali, com o Badilha, Marco Antônio. Aí você também tem os dois laterais que são defensivos. Agora, o Ferreirinha faz falta nessa equipe. É um jogador de velocidade, é um jogador que empurra esse time para o ataque. Então eu creio que nesse jogo o André Silva ficou muito isolado. E o Luciano voltando para marcar. Então esse São Paulo da próxima semana tem que ser um São Paulo com mais jogadores de ataque aí para forçar essa equipe do Nacional a não atacar tanto. E uma semana a mais, eu acho que o Lucas vai estar melhor preparado. Sim, né? sim. Então vai ser importante para o São Paulo, o Lucas, pelo menos jogar um tempo, né? Jogar um tempo inteiro, 45 minutos, para ajudar o São Paulo a ganhar o jogo. Porque se depender de sorte toda vez, como a Michele disse, não dá, né? Agora, o que vem por aí? Sábado encara o Sport e o São Paulo. Massa. Que ganhou do Grêmio, a torcida de Ganhou novo do deve ter Grêmio, a torcida revigorado. Receber ali. no aeroporto. Recebeu no aeroporto. Eu quero uma opinião neutra, a sua. O que fazer? Titular todo mundo? Vamos lá, que não tem tempo feito, jogo é jogo. Reserva, sub-20, WO. O que fazer? Cara, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá com febre? Diga. Não, sábado vai o sub-bebê, pô. Então, Essa é a expressão dele, Ah. sub-bebê. o sub-bebê O Vessa nem os toca, reservas. o Vessa toca num ponto que é fundamental. Ele foi muito bem na questão do Lucas. Então acho que o Lucas poderia jogar alguns minutos. Agora, sabe-se que também que é um risco. O Sport vai vir, não tem essa de Libertadores. Não, o Sport tá parado lá e tá. Agora vai, ganhamos a primeira, vambora. Entendeu? Também. Vai ser esse, é isso aí. Né, também tem Vai esse ser um Medellín na Ilha do Retiro. calorento. Como é o né? brasileiro. Como é? Então, assim, tem que se levar isso em consideração. Medir isso para quem está fora do trabalho é muito difícil, né? Mas para mim não vai ninguém. Qual é o goleiro reserva agora?
É o Yang. É o Yang. É o Yang e o bebê Yang. Leva lá o moleque do Sub-20, põe lá no banco. É o time do Sub-20. Tem jogo do Sub-20? Sub-20. Não tem só mais tá jogo. No Paulista. Não. Ontem ele saiu. Tá tendo, vai ter a fase final do Paulista, a tabela ainda não saiu. Tá bom, né? dane-se. Vai lá esse time. Não vai nem o reserva. Então, acho que essa é uma boa discussão que o Tá. Mancini está falando. Eu acho Na minha que... visão. Mas você vê o futebol de forma muito fria. Não interessa. Não, eu acho que essa é uma decisão quente para ser tomada, né? Não é uma decisão fria. Posso fazer um parênteses rapidinho? Faça. Aqui? O Danilo Pérez está aqui, o homem que está sempre na arquibancada do Morumbi. Ele fala uma análise da NASA tática, mas foi apenas o óbvio, físico. E aí por isso que eu falei por esse parênteses. Atlético está muito melhor fisicamente, apenas isso. Então, mas isso não é 100% verdade, sabe por quê? Porque tem o jogo em casa que influencia. Sim, mas... O ânimo, entendeu? Sim, a testosterona, o cara tá claro, que tá voando. Agora entendeu? sim, o Atlético está e é muito melhor fisicamente. Por isso que parece tanto com o jogo do Botafogo. É um eliminatório importante. Porque o Botafogo, além de ser um time... O Atlético não é tão bom como o Botafogo do ano passado. Mas o Atlético tem recurso técnico, tem muita força física, como o Botafogo tinha. O que a gente falava do Botafogo? Para ganhar do Botafogo, precisa fazer o quê? Né? Era muito difícil ganhar do Botafogo. E o São Paulo penou no primeiro jogo, tomou um gol no Morumbi da saidinha do Luiz Gustavo, com 10 minutos do primeiro tempo, na eliminatória. Aí o Botafogo... aí que tá, né? A gente não sabe. O Botafogo foi todo entrincheirado lá atrás. E aí o São Paulo bombardeou até conseguir empatar e depois perdeu nos pênaltis. Mas o Mancini fala para sábado, eu acho que são duas alternativas. Ou o Sub-BB, e acho que com o Sub-BB o São Paulo tem mais chance de ganhar, ou o mesclado, reservas com o Sub-BB. O titular não vai. Simplesmente ele não vai. Não é compatível, não dá. Pelo adversário, pelo jogo que é terça e pelo calendário. Teve uma situação que eu acho que talvez se assemelha, mas aí tá. A discussão é boa. Porque você tem reservas, sobretudo o Lucas, precisando de ritmo de jogo, que podem ajudar na terça. Não só o Lucas. O Luan também. O Dineno, que pode entrar numa situação adversa. Né? Então você tem reservas precisando de ritmo. Não só o Lucas. Então, é uma coisa para você colocar na equação. Eu olhei aqui, o Atlético Nacional também joga sábado pelo Colombianão com Deportiva Fortaleza, que é um time em casa, tá? Joga em casa. Como o Campeonato Colombiano está começando agora. Começando, sexta rodada. Isso aí não vai influenciar para o Atlético Nacional. O Sub-BB inteiro, como é que o Mancini pensa? É um time que está entrosado jogando o Campeonato Paulista e Brasileiro da categoria. Que o Henrique conhece, pode ter os jogadores profissionais que estão indo e voltando da base. Pode ter o Mike, pode ter o Henrique, pode ter o Luca, pode ter o Negruti, que disputou a Copa São Paulo até outro dia. Caras do profissional, o Yang. Mas eu acho que a tendência é ser essa opção B. Irem jogadores da base e reservas, uma mistura. Creio que o Crespo vá, porque não ir o técnico, é só, acho que o Renato Portaluppi, né, que faz essas opções. Aliás, ele está nas duas Copas. Não, aí também não faz sentido. Não faz ele sentido. tem que estar lá, porque ele tem, inclusive, que ver as reações desses caras em campo, não é na televisão. E a molecada vai em campo. se sentir prestigiada, claro. Agora, Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo e sobre esse empate fora de casa do Tricolor contra o Atlético Nacional pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Na minha visão, o Crespo errou na escalação. O São Paulo começou o jogo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Ferrarese, na ala esquerda Enzo Dias e na direita Cédric, e no meio-campo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, e na frente André Silva e Luciano. Eu já tinha falado no último vídeo aqui no canal que um jogador muito importante nesse jogo ia ser o Ferreirinha,
porque muito provavelmente o Atlético Nacional ia vir com tudo para cima, até porque estava jogando em casa e o São Paulo ia precisar de velocidade. Mas já que o Zala não sobe muito, nem o Cédric na direita e nem o Enzo Dias na esquerda, o São Paulo ia precisar muito de um meio-campo com velocidade junto com o ataque, né, galera? Agora o André Silva junto com o Luciano fica mais complicado, já que o André Silva é um jogador muito lento. Já Ferreirinha e Luciano traz mais velocidade e mais mobilidade, assim como o Rodriguinho quando joga no meio-campo no lugar do Alisson. E eu acho muito engraçado alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia agora vêm criticar o São Paulo por ter empatado fora de casa, porque naquele jogo contra o Botafogo no ano passado, quando também o São Paulo empatou por 0-0, tomando uma pressão enorme do Botafogo, esses mesmos comentaristas falou: ah não, é Libertadores, isso que é o importante, o empate que é importante, que não sei o que. Agora vem com essa, não dá para entender, porque na minha visão, Libertadores é isso mesmo, né galera? Jogo truncado, disputado e a classificação que é importante. E o São Paulo, na minha visão, tem tudo para passar para as quartas de final. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores desse jogo. Se o São Paulo conseguiu sair com o empate, foi muito graças ao Rafael, que defendeu o pênalti e tudo mais, e teve uma nota de 9,6. Por outro lado, se o São Paulo quase perdeu, muito foi graças ao Ferrarese, que cometeu os 2 pênaltis, né galera? E teve uma nota de 2,5. O Alan Franco teve uma nota de 7,6. O Sabino teve uma nota de 6,7. O Cédric teve uma nota de 5,5. E na minha visão, o São Paulo precisa de um lateral direito urgentemente, que seja mais ofensivo do que o Cédric. O Bobadilla teve uma nota de 6,5. O Pablo Maia, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6,3. O Marcos Antônio, na minha visão, mais uma vez muito bem, teve uma nota de 7,7. O Luan, que entrou perto do fim do jogo, teve uma nota de 6,4. O Alisson teve uma nota de 5,2. O Rodriguinho, que na minha visão merecia ser titular desse time, no lugar do Alisson, para trazer mais velocidade para esse meio-campo, entrou no segundo tempo e teve uma nota de 6,5. O Enzo Dias, muito bem nesse jogo e teve uma nota de 7,6. O Luciano, que não fez um bom jogo, teve uma nota de 5,4. O Ferreirinha, que entrou no segundo tempo e na minha visão tinha que ter começado esse jogo, teve uma nota de 5,8. E o André Silva, mais uma vez muito mal, teve uma nota de 2,8. O Lucas Moura, que entrou no segundo tempo, vem voltando aos poucos. Em breve deve se tornar titular novamente, teve uma nota de 5,4. E o Hernan Crespo, que na minha visão errou na escalação. Era para o São Paulo ter mais velocidade com Rodriguinho e Ferreirinha. Mas o importante foi esse empate, né, jogando fora de casa. Por isso teve uma nota de 6,4. E após esse empate pela Libertadores fora de casa, o São Paulo volta a campo neste sábado, agora jogando fora de casa novamente contra o Sport. No dia 19, joga em casa pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, joga em casa contra o Botafogo. E no dia 20, tem um clássico pela frente, fora de casa contra o Santos. Esses 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!